E aí, vamos lá. 13 de setembro de 2021, são exatamente 1h52. Fazer uma análise aqui de mais longo prazo para a situação do Bitcoin, né? A gente vai avaliar mais aqui questões nos tempos gráficos diários, tá? Possivelmente talvez nos semanais. E vamos entender aí qual que é a nossa posição nesse momento de mercado aí, desde o dia 7 de setembro aí que a gente vem sofrendo essa instabilidade do mercado. Super normal dentro do mercado cripto, né? Mas como a gente pode ver aí, a maré não está para peixe, né? O mercado sangrando bastante, né? Vamos tentar entender aqui a melhor forma da gente se posicionar. Então hoje aí, no período gráfico diário, a gente tem uma queda aí de 3% aí do Bitcoin, 7% para a ADA, aí uma grande status aqui para a Solana, que finalmente resolveu entregar um pouco, né? Porque independente daquela queda que a gente viu no Bitcoin, no market cap aí, desde o dia 7 de setembro, a Solana vem num hype, né, com extrema força, entregando resultados excelentes aí. Agora ela começou a fazer uma correção um pouco mais aguçada, tá? Vamos pular direto aqui para o Bitcoin, né? Beleza. Então tá, pessoal, é o seguinte, temos aqui o tempo gráfico do Bitcoin no padrão diário. Então a gente viu aqui essa recuperação que iniciou-se lá no dia 21 de julho, né? É uma recuperação extremamente forte, né? Momentos de preocupação naquele momento lá que a gente sempre falou, que muito esticado. Mas aí logo depois acompanhada de uma correção bem significativa, poderia até ser maior, mas com uma expressividade um pouco forte para um movimento tão bonito como foi desse de alta aqui. Vou fazer uma projeção aqui só para entender naquele cenário, naquele momento. Ser bem assertivo. Então ele veio aqui, né, testar o 7,8, né, de Fibonacci. Não chegou nem a vir testar o 618 aqui de Fibo, né, mas chegou bem próximo, né, uma retração bem clara, como a gente já sabe. 618 de Fibo, 3.382 de Fibo e 5 de Fibo são retrações de extrema importância aqui, tanto de retração para a avaliação de movimentos na escala de extensão, tá? Então a gente pode falar aqui que de certa forma ele veio testar aqui o 618, mas foi só um spike, literalmente, tá? E logo depois ele retomou a alta aqui, seguindo uma tendência natural. Essa tendência aqui muito bonita, um volume, porra, interessantíssimo de ver numa tendência de alta, vindo de vários dias de acumulação aqui, né? A gente pode ver isso nitidamente. Deixa eu tirar essa retração aqui para não atrapalhar a nossa visibilidade. Mantendo em cima das médias, inclusive em cima das médias mais longas, a linha vermelha é uma média exponencial aqui de 100 períodos e a verde de 200 períodos, então rompendo a tendência de longuíssimo período que a gente perdeu lá em maio, né? Então mantendo assim um gráfico excelente, né? As subidas. Foi quando, aqui por volta de meados de 20 de agosto, a gente começou aquele momento de ter feito um possível estrutura de novo topo, né? E aí a gente começou uma lateralização um pouco mais prolongada, né? Que foi de 20 de agosto a mais ou menos aqui 4 de setembro. Foi quando a gente iniciou aqui uma projeção para ir buscar um novo topo, ou seja, fazer aquele rompimento da casa dos 50, que é uma resistência psicológica, né? A gente viu o volume, mas não viu muita expressividade, mas tudo bem, que a gente tem muita gente comprada aqui, né? Mas a gente tem muita gente presa aqui nos movimentos anteriores, estava esperando esses momentos aqui para sair, né? Mas tudo bem, mesmo assim a gente ainda acompanhou essa projeção aqui, mas com esse volume aqui de não grande, de não muita força após o rompimento de uma resistência tão importante quanto a resistência de 50k. Não só pelo fator psicológico, mas pelo que a gente vinha de uma queda de topo histórico de longuíssima data, com excelentes notícias com relação ao mundo de cripto, as sardinhas não entendendo, enfim.
Não houve uma força uma força relativa muito forte aqui para explicar essa situação. E aí no dia 7 de setembro, o fatídico 7 de setembro, a gente veio aqui e a gente toma essa pernada aqui de 19% de perda no valor do Bitcoin. E eu ia falar num dia, mas na verdade foi em uma hora, se eu não me engano. Isso aconteceu tudo em uma hora. A gente pode até descer um tempo gráfico aqui de uma hora para poder identificar. Aqui, ó. 2 horas, então. Então, num período de um tempo gráfico de 2 horas, a gente entregou 16% aí, né, da projeção. E no período gráfico do diário, né, no 7 de setembro, a gente entregou literalmente aí 19% de valor do Bitcoin, né? Enfim, não acho que não estou aqui para isso, não acho que vale a pena a gente ficar tentando aqui argumentar sobre manipulação de mercado, se foi um poder estatal manipulando a moeda para poder aumentar o número da reserva, enfim, é do jogo. O que eu costumo dizer também é que, inclusive, se esse jogo aqui ele não tivesse manipulação nesse nível, provavelmente mais da metade das pessoas que estão em cripto não estariam, porque essa que é a grande graça, sejamos francos, né? A grande graça é quando um ativo simplesmente em 9 dias te entrega 42% de rentabilidade, né? Então, esse processo não tinha como ser diferente, a não ser o de queda também ser uma coisa mais acentuada. É lógico que a gente nunca espera numa coisa num prazo de 2 horas acontecer isso aqui, mas isso aqui são movimentos extremamente atípicos. Você pode vir revisitar aqui os tempos gráficos do Bitcoin e algumas moedas um pouco mais consolidadas dentro do mundo do altcoins, e a gente tem plena convicção de que isso é um movimento extremamente atípico, ok? Ok, bom, dada essa projeção mais macro, o que a gente identifica aqui para um momento como esse, né? Então, a gente até comentou aí no grupo, no nosso grupo do Telegram, tropa aí, sobre a possibilidade do Dead Cat Bounce, né? Que é o que é o Dead Cat Bounce? Literalmente é a queda do gato morto. É um padrão gráfico, tá? Que vem já do mercado convencional, que ele diz o seguinte: se você estiver muito alto e você jogar com muita força um gato morto ao chão, por mais que ele esteja morto, ele tende a encostar no chão, bater no chão, quicar, e aí ele vai continuando dando leves quicadas até que ele de fato fique imóvel. Ou seja, ele já estava morto no início, mas ele, pela velocidade, ele vem, ele bate no chão e dá uma quicada. Então, isso aqui, a projeção que as pessoas têm dito, é que isso aqui poderia ser um The Dead Cat Bounce. Isso aqui, ó. Ok? Então, o gato aqui quicou, e ele leve uma leve subida e agora ele tende a entregar. É lógico que, tá, pessoal, se dentro desse período aqui, como a gente pode ver aqui, ele tem várias tendências terciárias aqui, ou seja, por exemplo, dentro dessa tendência maior aqui, ó, de alta, a gente tem tendências secundárias e tendências terciárias, né? Então a gente tem aqui, ó, essas mini tendências aqui, e dentro dessas tendências, a gente for, por exemplo, vendo tempos gráficos de 4 horas, a gente pode ver algumas diferenciações entre elas, tá? Eu acho que ainda é muito cedo para a gente definir que isso aqui é um Dead Cat Bounce, ou seja, agora ele vai entregar aqui o Bitcoin vai buscar novas mínimas. Porém, também eu acho que seria muito prematuro avisar que agora é o rumo aos 100k, tá? O movimento do mercado no momento não está muito interessante, sendo bem franco com vocês. A gente já sabe, inclusive no nosso relatório aí, entregue no mês de agosto, a gente já até tinha descrito isso, que o mês de setembro não costuma ser um mês confluente aí para o mercado de criptomoedas em geral, mais precisamente para o Bitcoin, inclusive. Mas vamos aguardar, né? Já estamos aí praticamente no meados de setembro. A estrutura segue muito boa, o Bitcoin segue em tendência de alta num mais longo prazo e num médio prazo também. Ele continua não perdendo essa LTA aqui, ok? Continua com uma LTA até bastante angulada, com bastante força. Tá? Vamos continuar nesse movimento.
ao que tudo indica, mas a gente está tentando ser um pouquinho mais cauteloso para poder saber o momento certo de entrar, inclusive na tal história de comprar no fundo, né, do comprar barato. Às vezes a gente chega na conclusão de que não é tão simples assim a tal do comprar barato, aproveitar a promoção e tudo mais. Tá? Eu vou chegar nesse caso com vocês também aqui. Eu só quero fazer algumas coisas aqui então com relação ao Bitcoin. Vamos primeiro aqui entender aqui até onde ele poderia chegar. Né? A gente pode ver aqui nitidamente, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês aqui para ficar bem explícito, para que não hajam dúvidas. Então aqui, ó, a linha vermelha, como vocês podem, perdão, a linha vermelha, deixa eu botar para esse lado aqui, né? A linha vermelha é uma média exponencial de 100 períodos, tá? Então aqui nós estamos no tempo gráfico diário, então são 100 dias. A verde aqui é a de 200 períodos, tá? E a amarela 9, laranja 21, roxa 50, como já é o padrão que vocês estão acostumados a me ver aí. Tá, mas então vamos focar aqui nessa vermelha e nessa verde. Então a gente está vendo aqui que o Bitcoin, ele literalmente ele respeitou por 2 vezes aqui, tá? A média exponencial, a EMA aqui de 100 períodos. Tá? Então vocês podem ver aqui nitidamente nesse movimento, inclusive do dia de hoje aqui, ó. Ele já veio, fez aquele teste, devolveu. Isso indica uma força muito boa aqui nessa média aqui exponencial, nessa casa aqui dos 43.400 dólares, tá? Vamos tentar chamar o VPVR aqui para ver onde vai ter briga. Ó, ele não tem muita resistência de briga, ou seja, então aqui é uma zona literalmente de que as pessoas realizam, né? E as outras estão achando muito barato, né? Isso aí é um certo perigo, tá? Mas o que me chama mais aos olhos é esse volume aqui mais acentuado, tá? Tanto nesse candle aqui, que foi do dia 7 de setembro, quanto essa queda de hoje, né? Dentro desse momento aqui que a gente está de reacumulação, por assim dizer. Tá, então isso daqui, pessoal, se a gente for trazer isso aqui para uma escala de 4 horas, ó, ou até trazer melhor 1 hora, a gente pode ver literalmente aqui que a gente está numa zona de acumulação aqui, tá? Que a gente pode chamar aqui de zona de equilíbrio. Aqui, ó. Isso aqui é uma zona de briga, tá? E a gente pode, dentro dos tempos gráficos menores, por exemplo, chamar uma coisa mais para os últimos momentos dentro dessa linha aqui, desse padrão. Tá? Então ele está brigando para estourar aqui. Normal, a gente consegue identificar também aqui o porquê que ele bate sempre aqui e desce. Olha o nível de resistência que a gente tem aqui na casa dos 46 mil, ou seja, a gente já tem uma visão aí de que os 46.100 são extremamente importantes para que a gente rompa isso aqui, para que de fato a gente retome essa tendência de alta, tá? Enquanto isso não acontecer, a gente tem que ficar de olhos abertos aí, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o tempo gráfico diário. Tá, então basicamente o que eu estou dizendo é que a gente tem que ter um pouco mais de cautela, inclusive para tentar acumular, comprar. Já vou chegar lá porque que eu acho que talvez a gente deva esperar um pouquinho mais. É lógico que vocês têm que ter a noção da estratégia de vocês, né? Porém, vou tentar explicar. Primeiro vamos fazer uma retração de Fibonacci aqui, dentro desse movimento aqui, desde o início aqui, da nossa recuperação até o topinho, né? A gente bateu lá a casa dos 52.900. Deixa eu botar para cá. Ok. Bom, então aqui, como vocês já viram, a gente está na casa do 618 aqui de Fibo, que seria nessa retração a primeira linha de retração mais importante. Então é de extrema importância que a gente segure dentro dessa retração, que fica aqui na casa dos 43.800 dólares, tá? Então a gente tem que tentar manter a distribuição aqui dentro dessa linha para que a gente possa ter força compradora suficiente, comece a entrar mais volume e a gente volte e recupere o movimento aí. Lembrando que a gente só vai ter uma indicação depois que a gente romper aqueles 46.100 e de fato manter acima dessa resistência, tá? Aí após isso a gente vai buscando as próximas resistências, 47, enfim, até fazer o rompimento aqui
desse nosso topo aqui, que na verdade é um topo de mínima, né, do movimento mais longo, tá? Mas ok, Thiago, perdeu aqui a EMA 100 e perdemos aqui a FIBO, né? Você vê que eles estão muito numa convergência aqui, bem próximas. Então, a tendência, infelizmente, é que a gente venha buscar aqui os 41 mil, né? Ou seja, a EMA aí de 200 períodos. E aí, pessoal, literalmente, a gente entra numa zona de muita cautela no Bitcoin, se isso porventura vier a acontecer. Por quê? Porque perdendo essa EMA de 200 períodos, no caso de 41, a última salvação é de fato aqui na casa dos 38 mil, 39 mil, porque se a gente perder isso aí, a gente praticamente está convergindo aí de fato para um dead cat bounce, ou seja, para um período de bear market, tá? Porque aí a gente vai fazer um desenho muito acentuado de uma LTB aqui, numa linha de tendência baixista, tá? Então, se a gente perder aqui na casa dos 38, a gente já começa a fazer desenho de fundo descendente e aí a tendência é vir buscar aqui. A gente pode até fazer um reteste aqui para vir testar. Só que aí esse período disso acontecer, a gente já está falando aí para o fim do ano, pode esquecer toda aquela corrida de bull run que a gente vinha projetando para o fim do ano, tá? Se isso acontecer. Então, basicamente, olho aí nessa região de FIBO aí, ou seja, 43.885, tá? Vamos torcer para que ele não rompa aí. Vamos ficar de olho atento no mercado aí durante essa semana, tá? Agora, numa projeção um pouco mais acentuada, de um tempo gráfico um pouco maior, né? Ou seja, onde as informações elas são muito mais corretas, né? O Bitcoin segue muito bonito, né? Ele apresentou essa alta, está fazendo uma correção um pouco mais forte, fechou o candle semanal de maneira, ao meu ver, brilhante aqui na casa dos 45, conforme a gente já havia projetado também no grupo. A gente projeta que essa semana aqui, de fato, seria interessante que ele também fechasse na casa dos 43.800, ou seja, não só para não perder aquela retração de FIBO, mas que sim encaminhe aqui para uma possibilidade de que na próxima semana a gente comece a enxergar aqui um pivô de alta no semanal, para aí sim a gente retomar a nossa bull run e buscar o nosso topo histórico aqui ali na casa dos 64 mil. Ok? Então aqui você pode ver que num período gráfico semanal aqui as médias se cruzaram já, se descruzaram, mas estão voltando, as médias de curto, né, estão voltando a projetar-se entre elas, tá? Bom, vamos aguardar isso aqui, mas isso aqui me enche bastante os olhos, bastante interessante de ver. Agora, pessoal, basicamente o porquê que eu falo para cautela para compra, né? Para começar o período de acumulação. Eu estou enxergando ainda o movimento das sardinhas. Vamos passar aqui para uma análise mais de sentimento. Que olha aqui, ó, a gente tem aqui um long short ratio, que é a nossa projeção de longs, né? Contra shorts abertos, ou seja, pessoas apostando na alta, no mercado de futuros, contra pessoas apostando na queda, certo? Então a gente tem aqui um aumento do long short ratio de 2.445, 2.4. Então o que isso significa? Existem muitas operações apostando na retomada do Bitcoin no mercado de futuros, e a gente já viu aí em alguns outros vídeos e aulas que isso aqui é um prato cheio para as baleias comerem as sardinhas, né? Elas vão deixando as sardinhas se animarem e aí todo mundo entra a comprar, depois elas entram e liquidam todo mundo, tá? A gente também pode identificar isso aqui no volume buy side, tá? Deixa eu só identificar aqui qual é a situação que a gente está. Então a gente está aqui no volume buy side de sardinha. O que que é isso? São as sardinhas entrando a mercado, tá? Com operações a mercado, não é limit, tá? Então a gente vê aqui no momento que quando a gente estava com o Bitcoin aqui naquele momento de consolidação, mas com toda aquela estrutura de alta e tudo mais, tudo pomposo, as liquidações, as sardinhas não estavam entrando compradas a mercado, e sim elas estavam realizando lucro normal, né? As sardinhas elas pegam com um percentual baixo de lucro, elas têm uma necessidade de emergência, né, muito alta para poder realização de lucro. E aí o que me preocupa é isso aqui. Aí a gente tem essa queda exorbitante aqui. Justamente vocês podem identificar aqui, ó, que o long short estava em 2
quase praticamente 2 aqui no momento, mas estava começando todo mundo a acreditar. E aí vêm as instituições, né, os institucionais e derramam fogo em cima, né, das sardinhas para poder gerar liquidez, né? E o problema é que acontece é isso aqui, ó, que eu identifico, ó. Mesmo após isso aqui, a gente identifica muito longo que essas sardinhas apostando que essa queda acabou, então elas acham que o Bitcoin está super barato, vamos entrar comprando para poder gerar o hold, né? E gerar riqueza em 2 meses, né? Que é o pensamento da sardinha investidora, né? Na verdade, especuladora, né? Então isso aqui me preocupa muito, o long short rating continua subindo, tá? Ou seja, as pessoas ainda continuam apostando. Vocês podem identificar claramente aqui, ó, que em períodos que o long short ratio cai, como vocês podem ver aqui no vermelhinho, são os períodos que o preço de fato sobe, ou seja, são os preços que aí sim, de fato, a gente entende que o mercado não está apostando nisso, então é um momento de entrar comprando, não necessariamente só por conta desse indicador, mas é um bom sinalizador da gente entrar comprando porque o preço tende a subir. Outro momento que a gente pode identificar aqui, ó, você pode ver que ele fica vermelhinho, ou seja, a gente tinha mais vendedores no mercado de futuro do que compradores, ou seja, apostando na queda. E aí o que o preço faz? O preço vai e entrega uma alta, certo? Justamente que são o que os institucionais, as baleias, aplicando esse golpe nas sardinhas e logo após as sardinhas começam a apostar na compra e aí eles vão lá e realizam na cabeça de todo mundo, tá? Esse então aqui, a gente também tem aqui o Open Interest, tá? Que está em queda, né? A gente pode ver isso aqui depois de uma queda acentuada. Isso aqui é até interessante, esse spike, porque geralmente quando a gente tem spikes, a gente tende a uma reversão da tendência original. O problema é que a tendência original aqui vinha de alta dentro do período gráfico de 1 hora. Então isso aqui pode ser uma reversão de fato para entregar o ouro, né? Ou seja, entregando aqui uma realização de período de baixo. Só para quem não entende aqui mais uma vez o que é o Open Interest. Open Interest é um indicador que ele indica que se ele desce, significa que uma pessoa de long, ou seja, uma pessoa que está no mercado de futuros apostando na alta e uma pessoa que estava no mercado de futuros apostando na baixa, essas duas pessoas saíram do mercado. Elas podem ter saído porque simplesmente cancelaram essas operações ou literalmente, tipo, alguém apostou na alta, alguém apostou na queda. O mercado caiu muito. Esse cara da alta foi liquidado e o cara da queda realiza o lucro. Ele não deixa a operação aberta lá para poder ficar pegando mais percentual de lucro. Sabe quando você vai lá e realiza o seu lucro? Você realiza o lucro, ou seja, quando você realiza o lucro, você sai do mercado de futuros, não tem mais nenhuma operação sua no mercado de futuros. Então, quando a gente tem uma pessoa comprada e uma pessoa vendida saindo da operação, a gente tem uma queda no Open Interest, tá? Então é por isso que esse cenário aqui, ó, liquidou muita gente, por isso que a gente consegue identificar esse spike aqui até o momento aqui, um período aqui das pessoas começando, mas não projetando mais uma subida. Ou seja, isso aqui é de fato medo, tá? Só que é isso, pessoal. Para resumir, basicamente é isso. O long short ratio continua subindo, não dando spikes, muito ok, mas mesmo depois de um volume desse, ainda tem um volume desse, tem muita gente comprada aqui, certo? A gente está perdendo, ou seja, ele bate aqui, quem estava comprado aqui realiza, né? E aqui o CVD, né, das sardinhas apontando ainda que elas continuam comprando a mercado, ou seja, acreditando que o mercado tá comprando Bitcoin barato, tá? A maioria delas compra e tenta vender um pouco aqui no topinho, mas a maioria delas vai ser liquidada daqui a pouco. Então por isso que eu ainda acredito nesse mercado um pouco mais estranho aí para a gente poder fazer qualquer tipo de operação de mais longo prazo, né? Agora para scalps, para poder pegar movimentos, por exemplo, como a Polkadot que estava subindo hoje, independente do que está acontecendo com o Bitcoin, ela até entregou um pouco, mas já retomou. Enfim, aí é o outro cenário, tá? Eu só para não ficar só com mais notícias, eu vou trazer também para vocês aqui uma visão. Deixa eu tirar meu rostinho daqui. Aqui a gente tem uma informação muito interessante, né? Então essa linha aqui, azul, ela é literalmente a linha de preço do Bitcoin. Então a gente está aqui nessa casa dos 46 mil, certo?
E essa linha verde aqui, ela simboliza as carteiras das baleias, ou seja, que elas têm mais de 1K bitcoins na carteira, tá? Então não é $1.000 em bitcoin, não, é 1.000 bitcoins em carteira. Então o que a gente consegue identificar com esse cenário aqui? Deixa eu dar um zoom out aqui. O que a gente consegue identificar? Enquanto o preço, certo? Enquanto o preço está subindo, né? Vocês identificam que momentos de preço subindo as carteiras vão acumulando bitcoins, certo? Quando o preço sobe num determinado nível, você vê que aqui, ó, mais ou menos aqui em meados de fevereiro, a gente já vê que as baleias começaram a realizar. Então você vê que o preço indo de encontro ao topo histórico e as instituições, as baleias realizando lucro. Enfim, elas sabem, entendem o mercado, dominam o mercado. Então você vê que nesse momento aqui, inclusive, que elas começam a realizar lucro, literalmente a gente começa a já ver que os topos continuam ascendentes e fundos, mas perdem aquela atração, né, do movimento quando as baleias estão no jogo, tá? E logo após, quando as baleias começam a entregar, você veja aqui que é uma formação de topo histórico, entrega, as baleias já começam levemente a acumular, depois realizam de novo. E agora a gente pode identificar que é o que? O preço vem apresentando uma queda, né? As baleias acumulando mais bitcoins. O preço sobe mais um pouquinho, aí as baleias ficam essa lateralização aqui, pessoal, dessa linha verde, que é o que a gente chama de distribuição, né? Então as baleias estão procurando liquidez para poder fazer entradas, procurando a liquidez das pessoas. Então elas vendem para baixar preço, procuram liquidez de quem estava posicionado, se posicionam, e aí em momentos como esse aqui, ó, pum, eles deu esse spike aqui. E as baleias apresentando aí uma maior acumulação de Bitcoin nas carteiras. Isso é um cenário extremamente positivo, tá? Como vocês podem ver, é só a gente fazer uma revisitação aqui em momentos específicos do Bitcoin e você vê literalmente isso aqui, ó. Enquanto as baleias elas continuam acumulando, a gente tende a ter um preço subindo, né? Um preço de Bitcoin muito forte. E aqui é o interessante. Aqui as baleias acumulando, acumulando, acumulando. Quando o preço cai, porque as baleias realizam muito forte aqui, aí vem FOMO, vem um monte de coisa, as baleias se aproveitam e olha aqui esse nível de compra aqui. As baleias entraram muito forte numa acumulação, tá? E aí vem todo o histórico aí do Bitcoin apresentando esse cenário. Então isso sim é uma notícia muito interessante, ou seja, as instituições continuam acreditando no ativo, continuam acumulando mais. A gente viu inclusive aí notícias aí de que parece que ontem a MicroStrategy já botou mais $1 bilhão entrando comprada no Bitcoin. A gente tem El Salvador, a gente tem a Ucrânia aprovando a lei, enfim, a gente tem um cenário ao redor todo do Bitcoin extremamente bullish, extremamente otimista para que a gente possa buscar aí um cenário excelente para o Bitcoin no futuro, tá? Só que é aquilo, nesse micro tempo, nesses pequenos dias que nós, sardinhas, investidores, nós não, sardinhas, nós, apesar de pequeno, não somos sardinhas, mas nós, pequenos investidores, nós estamos aqui sofrendo esse dia a dia, né, do dia 7 de setembro, cai agora, entra, não entra. Então, por isso que a minha projeção para esse momento é que a gente aguarde, não tente buscar fundo, para também não acabar comprando em topo, tá? Então vamos esperar aí um pouquinho mais o Bitcoin tomar uma decisão, os indicadores de sentimento aí voltarem um pouco para uma projeção um pouquinho melhor para que a gente avalie os nossos cenários, tá bom? E no mais é isso, pessoal, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem que eu puder ajudar, joga aqui. A gente fez uma avaliação hoje aí na segunda-feira um pouco mais prolongada desse cenário para o Bitcoin de mais longo prazo. Durante a semana a gente vai tentando entregar coisas mais pílulas mais de pequeno prazo, ou seja, de como ele vai se comportar no dia ou nas próximas horas, ou então pegar algumas outras moedas, tá bom? Mas é isso, pessoal. Desejo vocês aí bons negócios, tá bom? Vida longa para todo mundo aí. Até mais.